Hoje é o abençoado dia de sábado. Ao darmos as boas-vindas a este sábado, tive muitos pensamentos passando pela minha mente. Eu me perguntei, que tipo de caminho para o reino dos céus Deus mostrará aos seus filhos através deste sábado? A cada sábado, meu coração se agita com vários pensamentos, ponderando sobre como Deus refinará seus filhos nesta semana. Em quais áreas de nossa vida e quais aspectos de nossa fé Ele refinará espiritualmente para moldar seus filhos à sua imagem. Isso é o que enche meu coração de tanta emoção quando o sábado está próximo. Portanto, hoje, junto com vocês, gostaria de compartilhar um sermão com o título: Se você tivesse me ouvido. O que teria acontecido se aqueles que receberam a palavra de Deus tivessem apenas ouvido? O próprio título de hoje sugere que há muitas almas que falham em ser refinadas e moldadas à imagem de Deus, porque não entendem corretamente as palavras de Deus, nem as praticam ou as executam de forma correta. O que é natural para um oleiro fazer com os vasos que não são moldados conforme seu desejo ou sua vontade? É natural que ele quebre todos eles. Pensem sobre como o oleiro usa apenas os vasos que ficam na forma, cor e direção desejadas, para que eles possam ser usados na conclusão do produto final. Da mesma forma, considerando os 8 bilhões de pessoas que vivem nesta terra, que são tantos como a areia da praia, se elas ao menos tivessem vivido de acordo com a palavra de Deus e, assim, fossem moldadas de acordo com a sua vontade, Deus nunca teria decretado a destruição ou o inferno sobre elas. Portanto, através deste tempo hoje, vamos estudar a Bíblia sob o tema: Se você tivesse me ouvido. Ao olhar a Bíblia, vamos analisar os resultados daqueles que seguiram a palavra de Deus e daqueles que não seguiram. Por favor, vamos todos para o livro de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. Em Isaías, capítulo 48, versículo 17, está escrito: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Não é esta a cena em que a palavra de Deus está sendo profetizada? Se ao menos tivesses escutado, a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar? Para aqueles que vivem nesta época, Deus está nos ensinando. Todas essas coisas boas teriam acontecido se vocês tivessem escutado. Mas vocês acabaram com um resultado tão infeliz porque fizeram tudo de acordo com os próprios pensamentos, teimosia e desejos. Levando esta mensagem em consideração, fica claro que a história da esposa de Ló está entre as partes mais importantes da Bíblia que não podemos ignorar. Quando Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídas, Deus ordenou: nunca olhem para trás. Se ela apenas tivesse ouvido as palavras de Deus, a esposa de Ló não teria também conseguido compartilhar da graça da salvação com Ló? Porém, qual foi o resultado? Se você tivesse me ouvido, essa situação infeliz não teria acontecido. Esse evento lamentável, de ter olhado para trás e se tornado uma estátua de sal, também pode ser encontrado nos registros da Bíblia. Ao longo do tempo, seja no passado ou na época atual,
Aqueles que não ouviram a palavra de Deus enfrentaram consequências realmente miseráveis. A Bíblia nos diz que a frequência com que Israel foi invadido pelo reino da Babilônia, o reino da Assíria e outras várias nações vizinhas, que, no final, levou à perda de sua soberania e também à sua escravização, se originou do mesmo problema de não ouvir a palavra de Deus. É a mesma situação para nós que vivemos nesta época atual. Se ouvirmos a palavra de Deus, teremos bons resultados. Porém, se não a ouvirmos, enfrentaremos resultados infelizes. Resultados que não queremos nem desejamos. Eles não apenas nos afetam nesta terra, mas também se estendem ao próximo mundo, nos levando ao que é chamado de inferno eterno. Não deveríamos evitar esses destinos infelizes? Deus não está forçando a obediência sobre nós, mas sim, Ele está nos ajudando pelo bem do nosso futuro. É como se Deus estivesse nos dizendo: não estou eu ensinando vocês agora para que os resultados que preparei sejam bons para o seu futuro? Não estou eu guiando vocês no caminho que devem andar para o seu próprio bem? Todas as situações que acontecem são para nos ensinar essa lição. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 7, e comparemos a situação de Noé e sua família, que ouviram a palavra de Deus, com a da esposa de Ló, que não ouviu. Fazendo isso, espero que todos os nossos membros da família celestial ouçam a palavra de Deus corretamente, para que eles não apenas recebam bênçãos nesta terra, mas também continuem recebendo bênçãos no reino dos céus. Vamos ver em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. O que ele fez? E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Noé ouviu todas as palavras de Deus e as colocou em prática. Como resultado, o que aconteceu com Noé e sua família? Não foram eles completamente salvos do dilúvio, isto é, do julgamento trazido pela água? Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Deus nunca diz nada sem motivo, não é? Quando Deus ordenou a Noé construir a arca, foi em um tempo em que era inimaginável que qualquer água na terra, exceto o mar, pudesse cobrir o planeta. No entanto, não é verdade que era a intenção de Deus salvar a humanidade através da arca? Por trás do que está para acontecer está o plano infinito de Deus. Deus diz: se vocês ao menos me ouvissem, nunca devemos apagar, nem de nossos pensamentos, nem de nosso coração, estas palavras que Deus nos deu. Não devemos ser aqueles que guardam profundamente suas palavras e as gravam em nossa alma? Vamos continuar, indo para o livro de Gênesis, capítulo 19. Devemos pensar: que ensinamento Deus nos dará neste sábado? Irmãos e irmãs, quando vocês vierem à igreja no sábado, vocês devem pensar sobre como podem estar faltando em certas áreas e como podem ser remodelados, corrigidos, aprimorados e alinhados com a palavra de Deus neste sábado. Com essa preparação, todos nós precisamos ser capazes de nos concentrar na palavra de Deus com a expectativa de como Deus nos transformará ainda mais hoje.
Vamos ver a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 12. Gênesis, capítulo 19, versículo 12. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. O que significa quando a Bíblia registra que eles consideraram as palavras de Deus como uma piada? Isso significa que eles ouviram as palavras? Eles ouviram, mas não se importaram. Aqueles que não ouviram, incluindo não apenas a esposa de Ló, mas também os genros de Ló, foram destruídos junto com Sodoma e Gomorra. Podemos encontrar esses registros históricos na Bíblia. Vamos para o versículo 26, capítulo 19, versículo 26. No versículo 26 está escrito: E a mulher de Ló olhou para trás e, o que aconteceu com ela? Converteu-se numa estátua de sal. Todos esses registros do passado escritos na Bíblia nos ensinam a mesma lição que em Isaías capítulo 48. Não significa que Deus está dizendo: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Tu terias recebido tantas bênçãos. No entanto, não será esse infortúnio o resultado de não ouvir minhas palavras? Quando olhamos para o passado na história de Gideão, ele também foi escolhido por Deus e recebeu uma grande missão para salvar os israelitas. Nesta guerra, onde os israelitas tiveram que lutar contra o exército midianita, Deus disse a eles para reduzirem o número de soldados em seu exército de 32.000, porque ele o considerou muito grande. O exército inimigo era muito maior em número do que o dos israelitas. Para enfrentar um exército de 135.000 soldados, um exército de 32.000 soldados era muito pequeno. Porém, Deus disse: eliminem os que estão com medo, porque são muitos. E depois que eles foram mandados embora de acordo com a palavra de Deus, apenas 10.000 permaneceram. Mesmo assim, Deus disse: ainda há muitos, reduzam ainda mais o seu número. Quando consideramos esse cenário com o raciocínio humano, é realmente uma situação que não podemos nem tentar justificar. Para ganhar a guerra, naturalmente se pensaria que mais soldados seriam necessários, mas a vontade de Deus era continuar reduzindo a quantidade de soldados. O exército de Gideão foi reduzido de 32.000 para 10.000, e então de 10.000 para 300. Com apenas 300 homens, a surpreendente façanha de derrotar os 135.000 homens do exército midianita aconteceu. Essa história foi fielmente registrada na Bíblia. Deus não registrou exatamente o que aconteceu naquele dia no livro dos Juízes? Se ao menos eles tivessem ouvido exatamente a palavra de Deus, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Irmãos e irmãs, é o mesmo nesta época. A obediência à palavra de Deus pode ser comparada a fazer cerâmica. É o processo pelo qual a cerâmica é graciosamente modelada e moldada em alinhamento com a vontade de Deus. No entanto, se a cerâmica dissesse: eu não gosto dessa cor, eu não gosto dessa forma, e agisse por conta própria sem ser criada e moldada de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, então, o que acontecerá com esse vaso? Ele está, inevitavelmente, destinado a se quebrar no final. Hoje, vamos meditar profundamente nas palavras de Deus. Se ao menos tivessem ouvido as minhas palavras, a sua paz seria como um rio. E sempre nos perguntar: por que Deus nos daria essas palavras?
Deus está nos moldando para nos assemelharmos a Ele o mais próximo possível. Portanto, o que Ele jura fazer ao que desobedece às suas palavras? Deus disse: eles não entrarão no meu descanso. Em outras palavras, Ele quis dizer: eles não entrarão no reino dos céus. Nunca devemos nos encontrar na mesma situação da esposa ou dos genros de Ló, que falharam em seguir a palavra de Deus. É para o nosso próprio bem que Deus nos molda espiritualmente. Deus nos diz: não ensino eu o que é melhor para vocês? Não devemos cometer o erro de negligenciar nenhuma das palavras que Deus nos deu para o nosso bem. Pensem em como a história registrou a vitória de Gideão e também a vitória de Moisés. Quando Deus tirou os israelitas do Egito e enviou as 10 pragas sobre a terra do Egito, Moisés fez apenas o que Deus o ordenou. Ao simplesmente seguir sua palavra, a imensa tarefa que não havia sido resolvida por mais de 400 anos foi instantaneamente solucionada quando a palavra de Deus foi mantida exatamente como fora dada. Surpreendentemente, o faraó, rei do Egito, ergueu suas mãos em sinal de rendição e permitiu que os israelitas deixassem o Egito. Aquilo que parecia impossível e inimaginável realmente começou a acontecer. Portanto, como diz Isaías capítulo 48, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, seria a tua paz como um rio. Como visto com Moisés, Gideão, Ló e todos os outros que agiram de acordo com os ensinamentos de Deus e viveram de acordo com a vontade da graça de Deus, Deus lhes concede paz como um rio. Este ensinamento não exemplifica o tipo de fé que nós, o restante da descendência da mulher, precisamos ter hoje? Por meio disso, não somos capazes de aprender sobre a fé que precisamos ter para receber a salvação e entrar no eterno reino dos céus? Entre as muitas palavras dadas por Deus, hoje, vamos abrir em Mateus capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Vejamos o capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus nos permitiu pregar esse evangelho em Samaria e até aos confins da terra. O evangelho do reino que deve ser pregado e testemunhado a todas as nações não é a própria obra que Deus nos confiou agora? Vamos para o capítulo 28. Vamos ver em Mateus, capítulo 28, versículo 18. No versículo 18 está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se considerarmos as palavras, se você tivesse me ouvido, qual seria a nossa obra em Samaria e até os confins da terra? Deus diria: se você tivesse ouvido as minhas palavras e seguido o meu ensinamento que eu lhes dei para salvar toda a humanidade, quando chegarmos ao reino dos céus, testemunharemos claramente o resultado daqueles que seguiram e daqueles que não seguiram. Haverá aqueles que se arrependerão por não terem compreendido e trabalhado mais naquele tempo. E, em contrapartida, certamente haverá aqueles que viverão em eterna alegria e glória, brilhando como as estrelas no céu. Assim, quando Deus instrui seus filhos a fazer algo,
podemos ter certeza de que sempre há uma razão por trás disso. Sempre há um motivo pelo qual nos é ordenado fazer algo. Assim como os apóstolos receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes há 2000 anos, vamos todos nos esforçar diligentemente na oração e pregar fervorosamente o Evangelho, para que a bênção do Espírito Santo da chuva seródia possa vir com poder sobre esta época. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 3. Vamos ver Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Deus nos deu a missão de atalaias, nos instruindo a pregar completamente o Evangelho do Reino a todas as pessoas deste mundo, despertando-as para que abandonem seus maus caminhos e venham ao caminho da vida, para que possam voltar a Deus através de arrependimento. Deus disse: se eles não ouvirem o que você pregou, mas viverem de acordo com a sua própria teimosia, eles acabarão enfrentando o mesmo destino que a esposa e os genros de Ló. Porém, se eles se arrependerem e voltarem, eu os guiarei para o caminho da bênção. Essa mensagem pode ser encontrada na profecia de Ezequiel, capítulo 3. Portanto, sigamos os ensinamentos do pai e da mãe, pregando corretamente a palavra da verdade da Coreia a Samaria e até aos confins da terra. Além disso, gostaria de pedir a toda a nossa família celestial que graciosamente pregue este Evangelho às muitas almas necessitadas no exterior, que ainda não ouviram estas boas novas. Quanto mais, o sábado, a Páscoa e a verdade de Deus, nossa Mãe Celestial Jerusalém, são repetidamente testificadas juntamente com a verdade sobre Deus Pai, mais Satanás continua a perder seu poder espiritual. Portanto, devemos louvar a Deus e nos gloriar de Deus para todos os povos. Da mesma forma que Deus deu a Noé o exato desenho e as dimensões da arca, Ele também está nos mostrando hoje como devemos pregar o Evangelho. Deus está nos dizendo: sejam eles ouvintes ou não, apenas façam com que saibam de tudo. Eu cuidarei do resto a partir desse ponto. Peço que gravem em seus corações mais uma vez que esta é, de fato, a vontade do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Ouvir a palavra de Deus não significa apenas ouvi-la, mas também colocá-la em prática, não é? Se colocarmos as palavras de Deus em prática, Deus nos concederá o gracioso resultado da salvação, assim como fez com Noé, e nos dará a vitória, como fez com Gideão. Quando pensamos em como Deus cumpriu sua promessa a Moisés e libertou os israelitas da escravidão no Egito, concedendo-lhes emancipação e depois os guiando à terra de Canaã, que mana leite e mel, nós aqui hoje devemos ter uma convicção ainda maior de agarrar-nos à promessa de que a paz fluirá como um rio se ouvirmos a palavra de Deus, gravando essa crença ainda mais profundamente em nossos corações. Vamos voltar nossa atenção para o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu.
Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Não é isso que devemos fazer hoje? Vamos continuar, indo ao livro de Isaías, capítulo 49, versículo 18. Capítulo 49, versículo 18. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. Pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados e à tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Aqui também diz, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Ao observarmos todas as ordenanças das festas designadas por Deus, incluindo o sábado que guardamos hoje, não devemos negligenciar nem mesmo o menor mandamento de Deus, mas sigamos fielmente todos eles, para que possamos ser moldados, transformados e renascidos à semelhança de Deus. Eu sinceramente espero que nós sejamos transformados para realmente refletirmos a imagem de Deus. Você e eu somos realmente pessoas abençoadas. Somos muito gratos pela graça de nos ser dado o sábado, por termos recebido a nova aliança, pela bênção de sermos guiados para receber Deus Pai e Deus Mãe, e pelo fato de termos entrado em Sião. Há muitas coisas pelas quais ser gratos. Não devemos guardar essa notícia alegre apenas para nós, mas continuar a espalhá-la pelo mundo. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a todos os membros da família celestial que sejam aqueles que experimentarão a paz do reino dos céus, mesmo estando nesta terra, e que, no final, retornem ao nosso eterno lar celestial. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.